Na verdade, o problema fundamental do nosso país, do Brasil, não é a desigualdade, por maiores que sejam as nossas desigualdades. Nosso problema fundamental é a mediocridade. O Brasil está estagnado, o Brasil está no marasmo, e os governos recentes que nós tivemos, rotulados de esquerda ou de direita, embora diverjam em alguns pontos, convergem no essencial. Ambos esses governos, o de Lula de um lado, e de Bolsonaro de outro, deram primazia aos interesses financeiros, aos interesses dos banqueiros, e subordinaram a eles os interesses do trabalho e da produção. A ideia foi conquistar a confiança do mercado financeiro a qualquer custo. Nenhum país na história moderna do mundo se desenvolveu assim. E o outro tema de convergência é o rentismo dos pobres, distribuir as molas, as sobras aos pobres, a massa pobre, sem que esse assistencialismo servisse a um projeto de desenvolvimento do país. Essa é a convergência ruim. Não desenvolve o país está parado e a conta do consumo urbano é paga pela agricultura, pecuária e a mineração. Estamos rapidamente regressando ao século XIX, ao primarismo produtivo e educacional. Há uma polarização política, há uma grande divergência, há um embate de ideologias, de retóricas, onde divergem mais no simbólico, na política identitária da esquerda contra as guerras culturais da direita, que, no fundo, são também uma política identitária, a política identitária da maioria. Perfeito. Para construirmos essa alternativa produtivista e capacitadora que eu proponho e apoio, nós temos que desarmar a polarização política. A terceira via se demonstrou na eleição passada inviável eleitoralmente. Nós precisamos agora reunir elementos saídos da direita política e da esquerda política para juntos apoiarem essa alternativa produtivista e capacitadora e tirar o Brasil do marasmo. Professor, eu até abri o programa falando sobre elite econômica e a gente sabe que, naturalmente, os destinos do país eles não são traçados apenas pela elite política e nem só pela elite intelectual, mas também pela elite econômica e, na verdade, quando há junção, né, dessas, você tem aí, vamos dizer assim, pelo menos um rascunho do que poderia ser um projeto de país, coisa que a gente hoje não tem. E há muitas críticas, eu sou um crítico, à política econômica que se estabeleceu historicamente relações promíscuas, né, com a elite política. Isso a Lava Jato demonstrou de forma cabal nas suas investigações. Não seria o caso, para a gente alcançar um outro nível de desenvolvimento ou buscar um caminho na direção do que o senhor está falando, também privilegiar outros atores econômicos que têm um pensamento mais moderno para... A gente sabe que não dá para remover, mas você criar condições de competição de elites para que você abra caminho para um pensamento intelectual diferente, para que você possa abrir também um caminho para essa elite econômica mais moderna. E isso também fomentar uma elite política que tenha esse pensamento? Cláudio, eu vou lhe responder de duas formas. Primeiro, no plano político e conjuntural, e depois num plano mais profundo. Então, no plano político e conjuntural, há uma distinção crucial a fazer entre a elite financeira e financista e o empresariado produtivo. Nós estamos agora num caminho que subordina os interesses de produção e de trabalho aos interesses do financismo. Quem está no comando do país é a elite financeira contra os interesses da elite produtiva. Então, tem essa conversa toda, esse discurso todo de privilegiar o superávit primário.
nós teríamos que modificar isso, fazendo uma distinção crucial. Nós temos que proteger e privilegiar o superávit produtivo. É a poupança investida na produção. Não é o capital financeiro genérico a qualquer custo. É esse capital dos pequenos e médios produtores destinados à produção que nós temos que privilegiar. Em segundo lugar, nós temos que romper o oligopólio bancário. E no setor bancário, impor o capitalismo aos capitalistas, quer dizer, radicalizar a concorrência. O caminho mais fácil para isso é permitir a todo brasileiro emprestar a outros brasileiros. Isso agora é proibido no Brasil. Eu não posso emprestar a você, nem você a mim. A empresa do cartão de crédito pode cobrar 400%, mas se eu empresto a você a 20%, é usura. Isso nós temos que... Os verdadeiros concorrentes dos oligopólios bancários devem ser todos os brasileiros. Em terceiro lugar, devemos tirar do setor bancário o ovo de ouro, que é a gestão do sistema de pagamentos. Todo brasileiro deve ter uma conta no Banco Central e, por meio dessa conta, fazer os seus pagamentos. Com essas três medidas, eu rompo a espinha dorsal do cartório bancário e eu subordino o financismo aos interesses da produção. Agora eu vou lhe responder no outro plano. No mundo todo, não só no Brasil, a grande maioria é pobre e desorganizada. Se não absolutamente pobre, então relativamente pobre. Mas seu horizonte de anseio, de aspiração, não é proletário, como o marxismo pretendeu, é pequeno burguês. O que querem a maioria dos homens e mulheres no mundo todo? É ter uma pequena loja, um comércio, uma pequena fazenda, quer dizer, é uma aspiração pequeno-burguesa dos emergentes e batalhadores. E por falta de outras opções, descamba para a pequena propriedade familiar, isolada e arcaica, porque essa é a única opção visível. O que é necessário para produzir um milagre de crescimento? É que dentro da elite haja uma cisão entre a parte financista ou rentista e surja uma contra-elite de orientação produtivista e capacitadora. Que essa contra-elite ganhe o poder e que procure granjear apoio na maioria popular. Dessa maioria que eu descrevi como uma pequena burguesia subjetiva. E organize um projeto produtivista. Hoje, no mundo, esse projeto seria a tentativa de substituir uma economia de conhecimento para poucos, que é o que temos nos países mais ricos, por uma economia do conhecimento para muitos. E nós, no Brasil, temos um Estado que ainda tem, apesar de tudo, muitos dos instrumentos que seriam necessários para essa qualificação produtiva da maioria. São o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, a Embrapa, os bancos públicos de desenvolvimento. São a herança do corporativismo varguista. Esses instrumentos estão hoje carcomidos, pervertidos, porque não estão sendo mobilizados a favor de um projeto de qualificação produtiva, mas nós poderíamos resgatá-los e subordiná-los a esse grande objetivo. Trazer as pequenas e médias empresas que são responsáveis pela maior parte da produção e do emprego no Brasil para mais perto da vanguarda tecnológica. E, ao mesmo tempo, transformar essa multidão de informais e precarizados, que não tem vínculo estável com qualquer empresa, em artesãos tecnologicamente equipados. Perfeito. Portanto, a tarefa é qualificar a qualificação das empresas e dos agentes econômicos
e a organização de uma dinâmica de produtividade inclusiva. Me parece, inclusive, interessante, você poderia hoje pegar todo mundo que está no cadastro único recebendo Bolsa Família e colocar para fazer curso de qualificação fornecido pelo Sistema S. Agora, quem é que vai fazer isso politicamente? Não vai ser o Lula, que está continuando o que fez antes, né? Sem dúvida. Com o rentismo financeiro, o rentismo social. E Bolsonaro, por que não seria a direita? Né? Por que Bolsonaro não organizou no poder um capitalismo popular, como esse que eu disse, apontei o horizonte agora? Não fez nada para isso. Organizou o comando, atribuiu o comando da economia a um funcionário do mercado financeiro, a um financismo de elite. Então, para organizar essa alternativa produtivista, nós temos que conversar com todo mundo e recrutar os elementos que começariam a constituir essa contra-elite produtivista e capacitadora. Muito bem. O senhor identifica no cenário político, o senhor tem uma trajetória política, inclusive apoiou aí o Brizola, o próprio Ciro Gomes, escreveram um livro junto. O senhor tem aí uma trajetória aí muito marcada pelo pensamento desenvolvimentista, que sofreu recentemente, vamos dizer assim, uma reinterpretação dentro de um novo cenário geoeconômico e geopolítico global com a recessão da globalização. E porque nós estamos vivendo no mundo uma travessia de paradigmas de produção. A antiga vanguarda era a indústria convencional, como essa que se organizou no estado de São Paulo em meados do século passado. Agora há um novo paradigma produtivo, há uma nova vanguarda, que é essa que chamamos de economia do conhecimento. Sim. Mas onde ela existe, embora ela seja presente em todos os setores da economia, ela existe apenas com uma série de franjas excludentes. Esse é o problema. Nós negamos a prática produtiva mais avançada, a maioria, e nós isolamos a vanguarda dentro dessas franjas. É isso que nós teríamos que superar. Nós, no Brasil, poderíamos andar na frente e organizar esse vanguardismo produtivo, até mesmo na agricultura, até mesmo no setor primário. O Brasil é uma grande potência ambiental, potencialmente, sim, mas nós organizamos uma estratégia de desenvolvimento baseada no divórcio entre a inteligência e a natureza, e não no casamento da inteligência com a natureza. Sem dúvida. A gente tem essas práticas ambientalistas aí de proteção, como se a floresta tivesse que ficar dentro de uma vitrine, né? A floresta... É como se fosse a Amazônia para ser um parque temático. Os habitantes, os índios, os ribeirinhos, todos ali como se fosse um grande zoológico. Deixa eu lhe perguntar uma última coisa que me interessa, porque assim, eu me debrucei sobre a Neoindústria Brasil, né? Esse programa de reindustrialização foi apresentado pelo Geraldo Alckmin e foi construído a quatro mãos ali com o pessoal do MIDIC, com o BNDES, etc. e tal. Muita gente criticou, eu me debrucei um pouco e eu consegui extrair dali algumas premissas que hoje estão presentes, inclusive na própria política industrial americana, né? Que é você que tem aí uma retomada, né, de investimentos e de gatilhos de proteção para a própria empresa nacional, quer dizer, tem aí você sai daquela globalização que acabou retirando empregos de vários países e passa a olhar para dentro, porque você precisa gerar emprego dentro, você precisa garantir segurança econômica, segurança alimentar, segurança, a gente viu na pandemia, precisa ter segurança sanitária, né, com produção de insumos aqui para a gente não ficar de pedinte lá na Índia e na China. A gente precisa entender, por exemplo, a segurança nacional como uma composição hoje de forças que incluem não só conflitos geopolíticos aí, conflitos armados, mas também as máfias, né, transnacionais, tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de armas. A gente tem também a própria necessidade de garantir, o que o senhor falou aí, a gente está nessa indústria do conhecimento, garantir a segurança de informação, a segurança cibernética em todos os setores.
Qual é a sua leitura dessa política? O senhor acha que está distante dessa realidade? O senhor concorda com essa realidade? Quando a gente olha como a Rússia está fazendo, como a China está fazendo, como os Estados Unidos está fazendo, como a Europa está fazendo, me parece que o Brasil está meio perdido, o governo atual está meio perdido, está tentando se aliar politicamente a um eixo de regimes autoritários, abandonando, se afastando de valores ocidentais, democráticos, e isso acaba criando uma confusão na cabeça das pessoas, porque uma coisa são os interesses nacionais defendidos no tabuleiro geopolítico mundial, outra coisa é a defesa dos valores que fundam, né, uma sociedade. A política exterior do Brasil agora é absurda, né? É um terceiro mundismo retórico usado como cortina de fumaça para esconder a nossa rendição aos interesses dos banqueiros. Nós precisamos ter um vanguardismo com dois escudos, né? Em primeiro lugar, um escudo de defesa. Em todo mundo, o complexo industrial de defesa é o manancial dos grandes avanços tecnológicos financiados pelo Estado. O Brasil é o único grande país na história moderna que emerge ao primeiro plano sem querer imperar. É o país mais pacífico da história moderna. Mas nossa orientação pacifista não nos exime de nos defender. Nós precisamos nos defender para poder dizer não. E, portanto, reorganizar radicalmente as nossas forças armadas e nosso potencial de defesa. Esse é o primeiro escudo. O segundo escudo é o escudo fiscal. Nós precisamos, sim, de superávites, da verdadeira poupança produtiva. E precisamos de equilíbrio fiscal, de realismo fiscal. Mas não é para ganhar a confiança dos financistas, é para a razão exatamente oposta, para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos diante dos mercados financeiros e possam ousar na construção de uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional. É isso que eu quero para o meu país. Rebeldia, ousadia, imaginação. Excelente. Mangabeira Unger, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Um privilégio tê-lo conosco aqui para oxigenar o nosso debate que está precisando. Muito obrigado. E, claro, o programa permanece aberto para próximas colaborações, sempre que o senhor desejar. Obrigado pela oportunidade. Ok? Volta em mim. Muito obrigado.